Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Elber e hoje eu quero falar sobre lei de molas, ou também conhecida como lei de Hooke. Para isso eu vou usar uma questão que caiu no Enem em 2018, que por ser uma questão um pouco mais elaborada, nos permitirá ver como que distintas equações da física se combinam entre si para gerar um único resultado. Antes de falar da questão do Enem, eu gostaria primeiro de apresentar as molas e a lei de molas, que é importante uma base teórica para poder resolver um exercício. A mola em si mesmo é um mecanismo construído em uma forma espiral. Ela pode ser feita de distintos materiais. Eu posso variar a grossura do arame que está enrolado na espiral, posso variar o diâmetro. Ou seja, tem molas grandes, molas pequenas, elas são utilizadas em distintos mecanismos. Por exemplo, um amortecedor de carro tem uma mola, relógios analógicos, esses relógios de ponteiro utilizam molas, incluso lâmpadas, essas lâmpadas incandescentes, se vocês olharem dentro delas com atenção, verão que há uma mola aí dentro, que é feita de tungstênio. Que é o material que vai ficar incandescente e é o que gera a luz. Ou seja, mola é um mecanismo muito versátil. Bom, a primeira pessoa que estudou molas foi esse senhor chamado Robert Hooke. Vamos colocar aqui. Por aqui começamos. Daí que vem o nome Lei de Molas ou Lei de Hooke. Hooke foi um senhor que viveu no século 17. Ele foi contemporâneo a Isaac Newton, era inglês, foi muito reconhecido na sua época, foi presidente da Royal Society. Ele estudava não só física, era comum na época, ele estudava outras áreas também, como biologia, botânica e etc. No caso de Hooke, o que vamos analisar hoje é isso, lei de molas. Para começar, o que a gente precisa? De uma mola, certo? Então vou colocar aqui um plano horizontal e vamos colocar uma mola em repouso, sem ser comprimida, sem ser esticada, ela está no seu estado natural. Vou colocar aqui ao lado um corpo como referência, tudo bem? Bom, todo mundo aqui algum dia brincou com molas. O que acontece se eu empurrar esse corpo para esse lado? A mola vai se comprimir. Vamos fazer ela aqui, comprimida. Aqui está o corpo. Certo? Eu posso também puxar a mola para cá. Daí a mola se estica. Vamos fazer ela aqui embaixo, esticada. Tudo bem? Bom, para entender, porque é claro, quando eu empurro a mola vai empurrar no sentido contrário com uma certa força. Quanto mais eu empurro para cá, mais ela quer voltar para seu estado natural. A mola quer ficar assim, no estado natural dela. Se eu puxo para cá, que é esse caso, a mola vai querer ir para o sentido contrário. Sempre é assim. Para entender como é que funciona, a mola depende de duas características físicas. A primeira é a chamada deformação e a segunda é a chamada constante elástica. Vamos analisar as duas por separado. Primeiro, deformação. Eu vou chamar a deformação de x. O que é a deformação? Bom, tomando esse primeiro caso como referência, que é o estado natural da mola, vou fazer aqui uma linha para marcar a sua posição. Quando eu empurro a mola para cá, o que acontece? A mola se deslocou uma distância, que eu vou chamar precisamente de x, que é esse x aqui. Certo? Nesse terceiro caso, se eu puxo para cá, da mesma forma, a mola vai se deslocar uma distância, o corpo não comunicado à mola, que eu vou chamar de x também. Suponha que essas duas distâncias sejam iguais, para simplificar a explicação. Então, o que acontece aqui? Vamos colocar força, vou chamar força elástica assim, um F com subíndice EL, e aqui ao lado da deformação. Bem, quanto maior é a deformação, o que acontece? Quanto mais, nesse caso, eu empurro a mola para cá, mais a mola vai empurrar no sentido contrário. Ou seja, quanto maior é a deformação, maior
será a força elástica. Essa relação válida também para esse caso. Quanto mais eu puxo a mola, mais, com maior intensidade, a mola vai me puxar no sentido contrário. Então, quanto maior a força elástica, ou melhor, dito ao contrário, quanto maior é a deformação, maior é a força elástica. Força elástica e deformação, portanto, são grandezas físicas diretamente proporcionais. Essa é a primeira relação importante. É quase intuitiva, gente. Como eu falei anteriormente, todo mundo já brincou com a mola, sabe que é assim que funciona. A segunda característica é a constante elástica. Vamos chamá-la de K, porque os autores chamam de K, certo? Vamos colocar aqui força elástica e constante elástica. O que é constante elástica? A constante elástica ela está representando as características físicas com que a mola é construída. A que me refiro? Por exemplo, eu poderia aumentar a espessura do arame. Eu poderia aumentar a quantidade de voltas, ou seja, o comprimento natural dela. Isso interfere na força elástica. Vamos colocar aqui força elástica assim, não? Se eu aumento o diâmetro da espiral, vai alterar a força elástica. Se eu mudo o material, se eu uso ouro ou uso cobre, isso interfere também na força elástica. Ou seja, as características físicas da mola são representadas pelo que se chama constante elástica. Tudo bem? Quanto maior a constante elástica, maior será a força elástica. Então a força elástica e constante elástica são grandezas também diretamente proporcionais. Bom, a partir dessas duas relações, a gente pode já inferir a lei de Molas. Vamos colocar aqui em cima, ó, assim. Dessas duas relações surge essa terceira relação, que seria que a força elástica será igual ao produto da constante elástica pela sua deformação. Isso aqui é a lei de Hooke, ou lei de Molas. Essa equação é uma equação simples, duas variáveis e uma constante. Bom, a partir dessa equação, alguns séculos depois, os físicos entenderam um conceito novo, isso mais ou menos no final do século XIX, chamado energia. Veja, o conceito de energia é um conceito relativamente recente. Aí então, quando eles descobriram esse conceito, eles já puderam inferir qual era a energia que a mola é capaz de armazenar quando ela está comprimida. Essa equação, essa energia, é do tipo potencial. O que significa potencial? Significa energia escondida ou armazenada. Por exemplo, vamos tomar aqui esse caso. Eu suponho que eu empurrei o objeto para cá e estou segurando esse dispositivo. Assim. Vocês estão vendo alguma energia? Ou seja, dá para ouvir algum som? Não. Dá para ver algum movimento? Não. Alguma chispa de luz ou, sei lá, uma faísca? Também não. Você não vê nada. É por isso que chama-se potencial. É uma energia que não se vê, mas ela está aí. Tanto que se eu libero o dispositivo, a mola vai esticar, empurrar esse objeto, e o objeto vai sair com uma certa velocidade, certo? Então é uma energia potencial elástica, porque provém da mola. E se deduz teoricamente a partir dessa equação, uma nova equação, que é a equação de energia elástica, que vou chamar assim, E com subíndice L, que vai ser igual a constante elástica, a sua deformação dessa vez está elevado ao quadrado, dividido por 2. A demonstração daqui para cá, como que essa equação gera essa segunda, eu não vou poder fazer hoje nesse vídeo, porque eu sinto que eu me desviaria muito do tema que eu quero tratar, que é uma questão do Enem. Mas em outra ocasião eu poderia estar fazendo essa demonstração, que é uma demonstração simples, se usa gráfico aqui nesse caso. Tudo bem, gente? Então, sobre molas, essas duas equações que estão associadas a ela. Agora que nós vamos fazer, agora que estamos mais nutridos de conhecimento, de formação teórica, podemos sim, agora sim, ler a questão do Enem. Tudo bem, gente? Bem, então começo a leitura do enunciado da questão do Enem. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola
e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Bem, gente, a figura é simples, não está indicado a mola, o trilho horizontal e o cubo. Você vê que é um tipo de figura que não dá para ser usada na resolução do problema. Ela é mais ilustrativa. Aí vem a pergunta da questão. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Bem, antes de iniciar a leitura das alternativas, vamos dar uma olhadinha no que é que a questão está pedindo, de maneira mais gráfica. Então, eu tenho aqui a mola, aqui está o cubo, então a gente comprime a mola, e depois o dispositivo é liberado. Então, quando o dispositivo é liberado, a mola volta ao seu comprimento natural, e o objeto é lançado com uma certa velocidade v. E ele pergunta sobre o que devemos fazer nesse dispositivo para que essa velocidade seja quadruplicada. Aumente 4 vezes. É isso que o problema pede, em resumo. Bom, o que nós sabemos? Sabemos que temos associada à mola duas equações. Uma delas é chamada a energia potencial elástica e a outra é a força elástica, que é a própria lei de Hooke. Tem essas duas equações. Observando as equações, gente, surge um probleminha. Estão vendo já o problema? Nenhuma das duas equações aparece a velocidade. Não tem velocidade aqui. E é claro, gente, que não tem. Porque a energia potencial elástica não depende dessa velocidade de lançamento de um objeto. Vai depender das características físicas da mola, como vimos, que é representadas pela constante elástica. E vai depender da deformação da mola. Porque a deformação estaria aqui, não? Aqui. Certo? Esse X. E a força elástica da mesma forma. Ou seja, para poder investigar o que devo fazer sobre esse dispositivo para aumentar a velocidade em 4 vezes, eu vou precisar inserir a velocidade nessas equações, ou numa, ou outra, ou em ambas, para poder analisar o problema. Então, para isso, necessitaremos de um conceito ou princípio adicional que deveria aplicar sobre essas equações. Bom, o primeiro que devemos observar é que o enunciado, volta ao enunciado, aí, tá vendo no finalzinho, antes da figura, tá dizendo que o atrito pode ser desprezado. Isso é importantíssimo, essa informação, gente, porque a força de atrito é uma típica força dissipativa. Dissipativa porque ela desvia a energia do sistema para algo inútil. Por exemplo, o motor de um carro, quando funciona, ele esquenta. Esse esquentar do motor é energia térmica, que não está sendo convertida em movimento. Ou seja, é uma energia desperdiçada e ela é gerada pelo atrito. Um liquidificador, por exemplo, é muito barulhento. Essa energia sonora que é emitida é uma energia desperdiçada, porque ela não está sendo convertida em energia de rotação do motor do liquidificador. O atrito é tipicamente isso, ele dissipa a energia, desvia a energia do sistema. Então, aqui, se o atrito é desprezado, que significa dizer que eu posso aplicar sobre essa equação, por exemplo, o princípio de conservação de energia. Vou abreviar aqui, da energia do sistema. O que esse princípio me diz? Bom, o princípio de conservação, como o próprio nome diz, é um princípio, ou seja, uma proposição de base para ciências não só físicas, se aplica em outras disciplinas também. Ela está dizendo que toda a energia que existe em um sistema, antes de sofrer um processo, é igual à energia final do sistema. Nesse caso, se o atrito é desprezado, o que eu posso ver que a energia potencial elástica, que está aqui no início, será integralmente convertida em energia de movimento, que é a chamada energia cinética. E podemos aplicar essa igualdade. Certo? É uma maneira de encontrar a velocidade aqui. Essa segunda equação também tem como dar a solução. Nesse caso, vou usar um axioma, que é a segunda lei de Newton. Eu digo axioma ou lei, é assim que Newton apresenta essa equação. Para quem se esqueceu dela, é essa aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Tá? Essas duas equações oferecem duas soluções distintas.
Eu vou fazer pelos dois caminhos e como veremos, essa primeira é mais simples do que a segunda. Então vamos começar, como eu disse, primeiro eu preciso encontrar a velocidade aqui dentro, nessa equação, e para encontrar a velocidade vou usar o princípio de conservação de energia. Vamos fazer aqui em cima. Então, que eu tenho que a energia potencial elástica, dado que o sistema é conservativo, será integralmente convertida em energia de movimento, que é a energia cinética. Então eu escrevo aqui kx ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2, que é a fórmula da energia cinética. Tudo bem? Cancelo 2, então vai ficar aqui um kx ao quadrado é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Vou inverter as equações, porque eu quero a velocidade isolada. Passo a massa dividindo. E agora extraio raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Então vai ficar que velocidade é x raiz de k, que é a constante elástica, sobre a massa. Aqui surge uma nova equação que está quantificando a velocidade de lançamento desse objeto a partir das características da mola, a partir da sua deformação e a partir da constante elástica. Esse m aqui seria a massa desse corpo lançado, que é essa massa aqui, que é o corpo que se move, certo? Aqui é claro, não? Quanto maior é a deformação, ou seja, quanto mais eu comprimo a mola e libero o dispositivo, maior será a velocidade, ou seja, a velocidade e deformação da mola são grandezas diretamente proporcionais. E da mesma forma, a constante elástica. Quanto maior a constante elástica, maior a velocidade. Isso é esperado, gente, porque a força elástica, quanto maior a força, evidentemente, mais velocidade o corpo adquire. Não? E no caso, mesmo caso para a energia. Quanto mais energia acumulada, mais velocidade o corpo adquire após o lançamento. Bom, por essa equação aqui de baixo, vamos ver como é que ficaria. Vamos fazer aqui, ó, assim. Até que ficou legal o quadro, não? Vamos lá, então. Força elástica, o que acontece? Como é que eu aplico a segunda lei de Newton aqui? A segunda lei de Newton diz o seguinte, que a SF aqui é a força resultante, ou seja, a força total que atua sobre o sistema. De novo, o atrito foi desprezado. Então, nesse caso, quando a mola está aqui, nesse caso, ela está comprimida, quando eu libero o dispositivo, a mola empurra o objeto. E a única força que vai empurrar o objeto é a força elástica. Não tem outra, não tem atrito. Então, a força elástica é a própria força resultante, que é essa força aqui. Então eu posso escrever que kx é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, gente, é aquela questão que eu falei agora há pouco, essa resolução um pouquinho mais complicada. Por quê? Não apareceu velocidade, apareceu aceleração. E eu não quero aceleração, eu quero velocidade. Então vamos ter que ter um jogo de cintura aqui. Como é que eu faço para substituir a aceleração por velocidade? Vou usar uma equação de cinemática. Posso usar a equação de Torricelli. Eu uso essa equação para evitar o tempo. Porque o tempo seria uma complicação adicional aqui. Essa é a equação de Torricelli. Nessa equação tem que a velocidade final, elevada ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes esse deslocamento. Esse x, gente, é o deslocamento que o corpo realiza enquanto a força atua sobre ele. Então, nesse caso, qual que é o deslocamento que o corpo realiza enquanto a força elástica atua sobre ele? É a própria deformação da mola. Então, esse x é a deformação da mola. Olha que coisa bonita, não? Tudo se encaixa como um quebra-cabeças. Bom, agora vamos ajeitar essa equação. A gente está de olho aqui, certo? Eu quero eliminar a aceleração. Não vamos perder de vista o que buscamos. Essa velocidade inicial, que vai ser a velocidade no início, vai ser zero. Porque inicialmente o dispositivo está em repouso. Zero. Então fica a velocidade ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes a deformação da mola. Eu vou fazer direto, tá? Eu vou isolar a aceleração. Então vai ficar a velocidade ao quadrado dividido por 2x. Agora eu pego essa expressão e substituo aqui. Então vou ter kx, massa vezes a aceleração. A aceleração, quem que é a aceleração? É essa expressão aqui. Então vamos substituir. No lugar da aceleração, eu vou escrever velocidade ao quadrado sobre 2x. Eu fiquei sem espaço, vou ter que fazer direto. Confiram a conta em casa, isso é importante, tá? Esse 2x eu vou passar multiplicando. Então x com x vai dar um x ao quadrado aqui. Essa massa vou passar dividindo e vou extrair raiz quadrada dos dois lados da igualdade. E vou cair nessa expressão. X
raiz quadrada de 2K sobre a massa. Tanto essa equação como essa, vê que estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Velocidade diretamente proporcional à deformação, velocidade diretamente proporcional à constante elástica. Tanto uma equação como outra resolvem um problema. Agora vamos resolver o problema, finalmente. Beleza? Bem, gente, a questão do Enem, essa questão que estamos vendo, ela depende de dois elementos. Um deles é a deformação e a outra é a mola em si mesmo, que é a constante elástica. Para resolver, para encontrar a resposta, ou seja, o que devo fazer para quadruplicar a velocidade, existem dois caminhos. O primeiro caminho é alterar a deformação, vamos colocar aqui, x, como vimos, e manter a mesma mola. Ou seja, eu mantenho a constante elástica igual. Ou trocar a mola. Ou seja, vou alterar a constante elástica e manter a deformação. Ou seja, faço a mesma deformação para o lançamento com velocidade v e para o lançamento com velocidade 4v. Vamos ver isso aqui, esses dois casos por separado, tá? Vamos começar por esse primeiro aqui. Então eu vou alterar a deformação e manter a mesma mola. Antes, vamos dar uma olhadinha. Vou até apagar. Isso aqui vamos ver depois, tá? No próximo quadro. Vou apagar aqui. Vamos começar por esse primeiro caso aqui. Vou alterar a deformação. Vamos ver de maneira gráfica o que significaria isso. Eu teria aqui a minha mola. Vamos colocá-la aqui no seu comprimento natural. Então, suponha que eu comprima a mola. Certo? Vamos colocar aqui esse comprimento, essa distância que eu comprimi a mola, eu vou chamar de x. E nesse caso, quando o dispositivo é liberado, o corpo é lançado com uma velocidade que eu vou chamar de v. Aqui. Então, o que eu quero? Aumentar a deformação para aumentar a velocidade. Então, a gente vai agora comprimir mais a mola, porque eu quero aumentar a velocidade mais. A mola deve ser comprimida. Então aqui eu vou ter uma nova deformação, ó, com respeito à posição inicial, que é a mola em repouso. Eu vou ter uma nova deformação que eu vou chamar de x', para distinguir desse x. E nesse caso, quando o dispositivo é liberado, o corpo vai ser lançado com uma velocidade que eu vou chamar de v', onde, pelas condições da questão, essa v' tem que ser 4 vezes a velocidade anterior. Então esse é o primeiro caso, tá? Bom, a gente pode resolver isso de duas maneiras, como eu disse, ou bem por conservação de energia, ou bem por segunda lei de Newton. Vamos fazer as duas resoluções, tá? E as duas vão chegar na mesma resposta. Beleza? Vamos fazer azul? Azul. Não, preto. Vamos lá, então. Primeiro por conservação de energia. Vimos? Vamos colocar aqui, por conservação. A equação de conservação de energia é x raiz de k sobre m, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Essa velocidade eu vou chamar esse v aqui. E nesse caso, a constante elástica, nos dois casos é igual, porque é a mesma, ó, manter a mesma mola. Então, a mesma constante elástica, tá? E esse x é essa deformação associada a essa velocidade v. Por que eu digo isso? Porque eu vou reescrever a equação para esse segundo caso. No segundo caso, eu tenho a velocidade v'. Vou escrever aqui, ó. V' vai ser igual a nova deformação x' vezes a constante elástica vai ser a mesma dividido pela massa. Aí tem duas equações. Bom, o que eu quero é isso aqui. Essa é a condição do problema do Enem. Eu vou aplicar a condição nessas duas equações. V' não é 4v? O que é v'? V' é essa expressão. Então, no lugar do v', vou escrever tudo isso aqui. X', ó, vezes, estou copiando, raiz de k sobre m. Tá? Entrou no lugar do v'. Igual a 4, vou pôr 4 vezes v. E o que é v? V é a primeira expressão que está aqui. X
raiz de K sobre M. Aí está. O K é igual, certo? Porque é a mesma mola. E a massa, como eu disse, é a massa do corpo lançado. O corpo lançado também é o mesmo. Então a massa também é igual. Então esses dois valores se cancelam. O que sobra? Que a nova deformação x' deve ser 4 vezes o valor da deformação anterior. Já resolvi o problema. Tá? Com isso aqui já resolveu a questão, gente. Volto às alternativas aí. Olhando as alternativas, vejam aí, a alternativa B. Manter a mesma mola, ó, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Tá aqui. Tá certo? E se eu faço por segunda lei de Newton, dá a mesma coisa? Dá. Vamos lá. Segunda lei de Newton. Temos que a expressão de velocidade, nesse caso, é x vezes 2k sobre m. Se quiserem conferir, volta lá, volta o vídeo, dá uma olhadinha lá atrás, gente. Tá? Que eu tenho notas aqui do meu lado, eu tenho as equações. Vou pôr um quadradinho aqui em volta, não? Então aqui é a mesma coisa, gente. É um joguinho, ó. Essa velocidade aqui vou usar de referência. Essa deformação está aqui. E vou reescrever a equação para o segundo caso. V'. Agora vai estar o x', raiz de 2k sobre m, onde esse k aqui é igual, porque é a mesma mola. E a gente vai igualar, aplicar a condição do problema. V' é igual a 4v. V' agora é tudo isso aqui. Então fica x', raiz de 2k sobre m, 4v, que é isso aqui de cima. X, raiz de 2k sobre m. 2k, k e m é tudo igual. Cancela. Já saiu direto a resposta. Eu tenho que quadruplicar a deformação. Tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas, deixe nos comentários, beleza? Agora vamos para o segundo caso que eu mencionei. Bom, com isso já está resolvido o problema do Enem. Mas eu gosto de explorar mais. Vamos dar uma olhadinha. O que é que eu deveria fazer se eu mantenho a mesma deformação? Como que a constante elástica se alteraria? Tá certo? Como eu disse antes, outra forma de conseguir aumentar a velocidade é trocar, vamos escrever aqui, ó, trocar a mola e manter a deformação. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, como é que ficaria aqui? Vamos fazer aqui um desenho para visualizar esse problema. Eu tenho aqui a mola, suponho no estado natural dela, sem nenhuma deformação. Aí então eu comprimo a mola, certo? E aqui, quando o dispositivo for liberado, a mola vai lançar o objeto com uma velocidade v. Então aqui eu tenho a deformação. Vamos colocar aqui a deformação. Vamos fazer já maiorzinho aqui. Vai ser x, certo? E vou agora trocar a mola. Então a constante elástica aqui é k. Vamos pôr outra mola de constante elástica, vou chamar de k'. E a deformação é igual. Então vamos fazer a mesma deformação. Ó, mesma posição, certo? A deformação aqui é x, é a mesma, mas a constante elástica é diferente. Então vou chamar de k'. E vou aplicar as fórmulas que vimos agora. Então vamos lá. Conservação de energia. Eu tenho a equação v, x, raiz de k sobre m. A nova velocidade agora vai ser x, raiz de k' sobre m, certo? O x é igual, porque mantém a mesma deformação. E a constante elástica mudou, então põe um linha no lugar do k. E quero saber qual é o valor novo de k para que a velocidade seja 4 vezes maior. Substituo a expressão. Certo? 4 aqui em cima, 4 embaixo. V é essa aqui, a minha velocidade de referência. Certo? Agora, bem, x agora é igual nos dois lados. Então, esse aqui cancela. A massa também cancela. Vai sobrar raiz de k igual... Não, perdão, k', né? Igual a 4 vezes raiz de k. Então, ai, fiquei sem espaço, gente. Vou escrever aqui do lado, tá? Ó, perdão, a bagunça. Eu vou levar ao quadrado os dois lados. Então, raiz quadrada de k' ao quadrado da k', certo? Igual 4 ao quadrado, vou escrever aqui ao quadrado, não? Vai dar 16. E o raiz de k vai dar k. Então, para quadruplicar a velocidade, eu teria que trocar a mola por outra de constante elástica 16 vezes maior.
não é conveniente, como o problema disse, é um brinquedo, não? Então, se eu tenho que quadruplicar a velocidade, é mais fácil se eu aumento a deformação 4 vezes, e vai aumentar a velocidade 4 vezes, como já vimos, do que trocar de mola. Porque para trocar de mola, o brinquedo teria que ter no mínimo 2 molas aí, e um dispositivo que modifique o lançamento de um para outro, um botãozinho, uma coisa, uma alavanca que permita alterar de uma mola a outra. Ou seja, seria... Ai, perdão, minha cachorra está latindo lá fora, deve ser alguém que está passando, me desculpem, hein? Seria uma alavanca que mudaria de uma mola para outra. Ficaria mais caro esse dispositivo. Então, mais barato que seja uma única mola e aumente 4 vezes. E por segunda lei de Newton, vai dar a mesma coisa. Só para terminar, gente. Tá terminando já, tá? Então, a velocidade... vamos fazer direto, são as mesmas equações. Não é diferente, não. Vamos escrever aqui 2K sobre M. E V' mantém a mesma deformação. K', a nova deformação, nova constante elástica sobre M. Aplico a condição do problema. Vou ter que simplificar porque fiquei sem espaço aqui, não? Eu vou substituir aqui. Vou cair nessa expressão. Igual, né? Só que tem um 2 aqui a mais, não? Vamos colocar aqui x raiz de 2k' sobre m. 4x raiz de 2k sobre m. Então, 2 cancela, o m cancela e o x cancela. Então, vai ficar raiz de k', 4 raiz de k. Aqui, isso aqui. É a mesma coisa. Levando ao quadrado os dois lados da expressão, k' é 16k. É a mesma coisa. Beleza, gente? Que bonito, não? Como as coisas todas se encaixam. Isso é física. Uma física, eu fiz uma explicação bem holística do que é o problema do Enem. Aqui terminamos o problema, se vê, dá uma olhadinha nas alternativas de novo. E vamos ver que a alternativa D e E, que são as que é trocar a mola, está dizendo por outra de constante elástica 2 vezes maior, ou nova constante elástica 4 vezes maior. As duas, e manter a mesma deformação nos dois casos. Falso, porque teria que trocar a mola por uma constante elástica 16 vezes maior. Tudo bem, gente? Dúvidas, deixem nos comentários. Eu sempre resolvo problemas do Enem, mas o Enem mais bem um contexto. Se vocês têm algum problema de Enem de física ou matemática, podem mandar, eu busco e subo um vídeo sobre ele. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço muito um polegar para cima. Se vocês não gostaram, tá perfeito, polegar para baixo, não tem problema. Se vocês querem acompanhar o meu trabalho, se inscrevam no meu canal e acione o sino de notificações, que vocês serão avisados sempre que quando eu subir um novo vídeo. Tudo bem? Espero que vocês tenham um bonito dia e até a próxima. Tchau!